taurinos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura mensal, mês de setembro de 2025. Que seja um mês repleto de muitas bênçãos, de muita paz, muito equilíbrio, muita lucidez a cada um de vocês. E vamos para a sua mensagem junto do tarô. Vamos lá com o tarô, com a mensagem para os taurinos. Mês de setembro, touro. A lua, taurinos, energia de câncer na mesa, signo de câncer, elemento lua, elemento emoções, vamos colocar assim. Taurinos, aqui vem falando que é o mês que vocês vão lidar com uma face oposta da qual você apresenta, tá? Nós temos aqui no oculto a princesa de copas. É um mês muito emocional para muitos de vocês e muitos de vocês terão que lidar com uma face oculta de você mesmo. Ou seja, né, tudo aquilo que não se quer olhar é um convite que parece que as coisas vão começar a se apresentar. Então é como se fosse aquele espelho, aquilo que você não quer olhar nesse mês de setembro, vocês vão ter que olhar, tá? E aqui tá muito vinculado ao seu campo emocional. A lua sempre vai remeter a questões de um passado que você quis deixar ali no cantinho, escondidinho. Lembrando que Saturno está aí, em setembro nós temos 2 eclipses, então assim, é uma movimentação de energia absurda, tá? Então o eclipse traz esse movimento para muitos de vocês, né? Coisas que não se quer olhar, mas vai ter que olhar, taurinos. Se vocês não querem olhar, vocês vão sentir. Então, pode ter vínculo com questões familiares, questões de um passado que ficaram escondidinhas, mas que agora começa a retornar, aquilo que não se foi trabalhado, não se foi compreendido, não foi resignificado. Nesse mês de setembro, as coisas começam a aparecer, começam a emergir. Gente do passado ressurgindo das cinzas, ai, meu Deus, que loucura, né, touro? Mas é isso que tem para vocês no mês de setembro. E por que que a lua traz esses pontos, né, de desenvolvimento? Exatamente para isso, para vocês se autodesenvolverem, taurinos. Então, olhando para o lado luz da situação, então não vejam isso como uma catástrofe, meu Deus, né, vou ter que olhar para aquilo, não, é o momento de vocês trabalharem com profundeza, se aprofundar. A lua é isso, é a profundeza emocional, é a sua outra face, é você do avesso. É você do avesso, a sua vida do avesso, e você tendo que olhar para isso. Então, se você trabalha, touro, o seu autoconhecimento com profundidade, com integridade, com entrega, é o mês que vocês vão passar, olha, ok, isso não é novidade para mim. Então, eu já sei lidar com essas questões. Agora, se você sempre é o tipo de pessoa que foge de se encarar, aquela pessoa que quando é colocada de frente a frente consigo mesmo, não consegue nem se olhar no olho. Entende? Coloca um espelho na frente de uma pessoa dessa, ela não consegue se enxergar. E se ela se olha, ela mente, entende? Tem a capacidade de mentir, porque a lua, ela traz essa face, né, misteriosa, essa face do inconsciente. Também é um mês que vocês podem estar muito conectados à sua intuição, uma alta sensibilidade. Lembrando, né, é sempre importante ressaltar, touro, que quando você está conectado genuinamente, verdadeiramente com a sua intuição, é porque você está trabalhando profundamente seu autoconhecimento. Você conhece a sua essência, consequentemente, você consegue identificar aquilo que não é seu. Quando você é uma pessoa lunática, energia lunática pela energia da lua, ou seja, fora do padrão, fora da casinha, ok? Você tende a fantasiar muito, entende? Então é o tipo de pessoa que ela projeta certas situações, certos cenários, pautado no próprio inconsciente. E ela projeta isso em outra pessoa. Então ela acha que o que a mente dela produz é verdade. Então se ela falar, olha, touro, você é uma pessoa assim, assim, assim. Essa pessoa acredita que você é assim, assim, porque a mente dela projeta, na verdade, o que ela é em você. Então é mais fácil ela se ver no outro do que ela se enxergar. Então por isso que tem muitas pessoas realmente perturbadas, taurinos, no dia de hoje, porque elas não conseguem se enxergar. Elas depositam as suas cargas internas, emocionais, inconscientes no outro. É o tal do inconsciente coletivo, né? Onde certas pessoas se conectam por ressonância, então por desequilíbrio,
muitas vezes por desequilíbrios. Então, quanto mais você está conectado à sua essência, pode perceber que vocês estão se afastando de questões que são problemáticas, questões que são muito mundanas, entendem? É mais ou menos isso, tá? É por isso que a Lua é muito conectada, taurinos, aos artistas, aos atores, por quê? É aquele mundo, aspas, de imaginação, o mundo ilusório, o mundo de conto de fadas. Então, é o mês que vocês podem sentir, né, alguns de vocês podem sentir fortemente esses pontos que foram materializados aqui, tá bom? Eu mostrei a Princesa de Copas. Então, significa que vocês têm oportunidade, Taurino, de dialogar com essas emoções de uma forma diferenciada, tá? Ainda é uma princesa, então é algo novo para vocês. É algo novo. Vamos lá, eu tenho duas parcelas aqui de taurinos. 50% de uma cota de taurinos nessa leitura vão entrar nessa energia realmente mais... o grupo que trabalha o autoconhecimento, o grupo que se aprofunda, o grupo que se conecta realmente a uma essência mais elevada, vocês estarão permitindo sentir, taurinos, essa energia da princesa de copas como novidades, de fato. Então, o teu emocional, ok, tenho que passar por essa, digamos, noite escura das minhas emoções? Tenho, mas eu passo, digamos, com dignidade, eu passo com os pés no chão, eu passo por esse momento consciente que eu estou inovando, entende? E a outra parcela pode dar aqui realmente uma surtada emocional, tá? Porque é um mês, assim, de realmente, eu tenho falado em todos os signos até então, que é o mês de organização. Saturno, né? Então é um mês de cobrança, de fazer aquilo que é certo, e o que é certo não é só visível aos olhos, é quando principalmente ninguém está enxergando, por isso a Lua, né? A Lua traz isso, a Lua não deixa as coisas claras, então você é o que você é, simples assim, vai ser do avesso ou do lado certo, entende? O que você é do avesso, taurinos, que perguntem. Touro, vamos aqui para a energia geral com o baralho cigano. É o tipo de mensagem, Touro, que quem tá muito aterrado vai falar, nossa, quanta balela, mas vive a própria balela. É basicamente isso, porque não entende. A Lua traz esse ponto de não deixar as coisas muito claras, né? Por isso que quem está trabalhando muito, né, e com profundidade o seu autoconhecimento, as suas percepções, entende claramente isso. Quem não, fala, meu Deus, que papo furado, que energia controversa, que energia esquisita, que energia nada a ver. Mas é porque não entende o próprio inconsciente, entende? Porque está numa mente coletiva, muito aterrado, muito na materialidade, ok? Por quê? É mais fácil lidar com aquilo que é visível. A Lua você não consegue entender. A Lua você não tem uma certeza de nada. Por isso, a parcela do grupo que está trabalhando o autoconhecimento é diferente, pessoal. É bem diferente, entende? Do grupo que tá no inconsciente coletivo. São, assim, ações muito diferentes. É isso. Vamos lá. Taurinos, mês de setembro, com a energia geral. É o mês de pacificação, taurinos, para se edificar. Aqui vejo taurino sendo algum tipo de crescimento na materialidade ou nas próprias emoções, tem um fortalecimento, uma proteção nesse quesito. É como se vocês estivessem em equilíbrio, tá? Alguém pode se afastar para algum tipo de tratamento nesse mês. Se afastar no quesito pode ser uma internação, tá? Mulheres taurinas, vocês estarão passando por algum ciclo de transmutação, transformação. Tem uma alquimia acontecendo na sua essência. Não só na sua essência, mas é como se... E aqui é pro grupo que começou ontem, não. É o grupo que participou lá de um ritual e já acha que a vida já se transformou? Não.
Não, porque nós temos a árvore aqui. A árvore é um desenvolvimento. Imagine assim, Tauro, para elucidar. Uma árvore, quantos anos ela demora para chegar num patamar desse aqui, ó, toda grande, frondosa, raízes bem, né? Enfim, bem fortes. Muito tempo, não é? Então, é alguém que está há um certo tempo, há muito tempo, provavelmente, num processo de muito aprofundamento, aguardando ou trabalhando no próprio desenvolvimento. Essa pessoa vai estar passando, ou esse grupo estará passando, essas mulheres estarão passando por uma alquimia muito grande, tá? Essa alquimia, ela fala não só da sua encarnação atual, da sua condição ou dos seus campos e corpos mental, emocional, espiritual, assim por diante, etérico. Não somente sobre isso, mas questões mais ancestrais. Então, tem uma reformulação do seu sistema, tá? Isso pode interferir até mesmo, taurinos, em algum tipo de... Eu vou ser muito audaciosa em falar isso, mas eu tô aqui para isso, tá? Isso pode interferir até em algum grau genético. Sim, se você estudar metafísica, se você estudar tantas outras coisas, né, a ciência, vocês vão entender que comportamentos que você passa a ter, ele pode te prejudicar, como ele pode te curar. Você pode resignificar. Imagine só, uma pessoa que acredita, sei lá, isso é louco, mas acontece, tá? Tem pessoas que são realmente problemáticas, lunáticas, e elas fazem outras pessoas acreditarem que ela tem, olha, você tem esse problema, viu? Você tem essa dificuldade, você não consegue fazer, eu faço por você. Então você incapacita o outro. E a pessoa vai prolongando isso. Então isso passa de mãe, pai, filhos, netos e lá. Chega, aquilo enraiza no seu sistema neurológico, o seu corpo entende, as suas células entendem isso, que você não é capaz. Então, da mesma forma que pode destruir, pode incapacitar, aqui vocês estão capacitando, tá? Então tem uma alquimia acontecendo a nível, né, genealógico, tá? Genético, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque são duas cartas que remetem aqui à saúde. Interessante, né? Como é bom estudar touro, entender as coisas de uma forma muito mais ampla do que o próprio umbiguinho. Pássaros, trevo e rato. Touro, tem uma fala caindo em contradição aqui, tá? Alguém falou demais, alguém fala demais, aqui podemos estar falando de fofocas, tá? São aquelas pessoas que realmente partilham inverdades, partilham, mas com o intuito aqui realmente de prejudicar. Então isso aqui cai em contradição, tá? Esse tipo de fala, sabe aquela coisa assim, a pessoa cuspiu e caiu na testa? É isso aqui. Tem um movimento, tem uma mensagem, tem alguma ação que possa vir te preocupar, mas terá resolução. Terá resolução porque você tem capacitação para resolver isso, tá? Você é uma pessoa capacitada para resolver essa questão. Tem uma chave, tem uma resolução para alinhar o que for preciso, resolver o que for preciso. É um mês que as coisas estarão sendo analisadas de uma forma muito mais a fundo. Aqui são taurinos que souberam encerrar questões, tá? Ah, tá. Aqui é o seguinte, taurino, se você foi vetado, saiu, foi dispensado de uma empresa, de um contrato, esse contrato vai ser revisto. E você terá alguma comunicação. De repente, olha, dispensaram o taurino desse curso, sei lá, dispensaram o taurino dessa empresa. Você vai ter algum tipo de comunicação sobre isso. Tem alguma coisa de segunda chamada aqui também, tá? Você participou de um processo seletivo, tem alguma questão de segunda chamada. Tem alguém sendo chamado, convocado para algum tipo de... Nossa, Touro, me fugiu completamente. Veio a frase e sumiu. Da mesma forma que plasmou no meu mental, tirou da minha boca. Enfim, não era pra falar. Tudo bem. Foi plasmado no meu mental e sumiu. Na hora de falar, sumiu.
Sumiu a informação. Ok, tudo certo. Aqui a sua casa ou uma estrutura que você tenha passa por alguma transformação, passa por mudanças. E são mudanças positivas, tá? Aqui eu vejo alguém também saindo de uma casa, saindo de uma parentela. Podemos estar falando de um homem, tá? Aqui tem o retorno de uma energia masculina na sua vida, ok? Cabe a você decidir se sim ou se não. Tem uma viagem programada para vocês esse mês, não é para todos, muito favorável para homens, algum tipo de viagem que você tenha que vir a fazer esse mês. Aqui, pode ser você homem ou você mulher, enfim, é o mês que serão apresentados para vocês, taurinos, questões que estão muito vinculadas a um passado. E nesse passado tem uma energia masculina envolvida, tá? Então, é um convite para encerrar, pode ser um ciclo kármico. Não sinto que vocês tenham um karma com esse alguém, mas esse alguém tem com você. Aí, a questão é do outro, tá? Não cabe você se preocupar, taurina. Mas aqui tem uma coisa de resolução, tá? De alinhamento, é alguma questão que vem para um encerramento. Essa questão, touro, ela não acontece de uma forma, por mais que tenhamos o jardim, eu não sinto que acontece de uma forma presencial. É algum tipo de encerramento que acontece a nível energia. Então, digamos assim, o fato de você se desvincular energeticamente de alguém, isso reflete em alguns campos da sua vida, por exemplo. Tá? Então, é como se fosse um alinhamento espiritual mesmo. Cada um sendo alocado para o seu devido lugar na existência. Mentiras, coisas ilusórias ficando para trás, você tá colocando um basta nisso, tá? Você tá sabendo driblar, sabendo negociar esse mês questões que são problemáticas. Alguém já sacou alguma mentirinha aí, hein? Alguém já sacou uma mentirinha, touro? Você está sendo orientado, touro, nesse mês de setembro, a iniciar com segurança e prudência tudo aquilo que envolve o seu campo emocional, seja lá o que for, trabalho, relações, família, negócios, enfim, tá? Você está sendo direcionado a iniciar de uma forma diferenciada, com mais segurança. E a sua segurança, ela tá muito pautada nesse mês com o teu emocional. Lembra que vocês abrem com a lua, tá? Olha, tem uma forte proteção espiritual para vocês esse mês, tá? Porque tem alguém aqui muito incomodado com vocês. Só que sabe o seguinte, é aquela coisa assim, você querendo ou não, eu vou passar. Não é assim, você querendo ou não, eu vou passar. Você querendo ou não, nós vamos passar. E não há nada que vai impedir isso. Tem alguém que teima em alguma questão. Só que assim, é uma pessoa que tá exausta, tá? Não tem força física, não tem força espiritual, não tem caráter espiritual. É o urso, o traidor, a traidora. Não tem energia, não tem força, não tem respaldo, tá? Aqui é petulância. Esse urso, ele tá vindo com uma energia de petulância, tá? De ego, ok? Então, aqui tá dizendo, touro, vocês vão passar. Vocês quem? Você e a sua tropa, você e a sua falange. Vocês vão passar e não adianta alguém ficar sentado aqui, se colocando como um poste ou um peso de porta na tua vida. Aqui tá falando de sucesso, taurino, nas suas parcerias, no que for, tá? No que retornar pra tua vida, vem com força, mas vem aqui com proteção.
Aqui eu tô falando o seguinte, taurinos, lembra que foi dito? Taurinos que estão indo para um sentido de mais autoconhecimento, realmente, olha, se virando do avesso e eu me conheço do lado de fora, do lado de dentro. Essa trupe, esse grupo de taurinos, vocês vão ter algum sucesso quanto às suas parcerias e seus retornos. Tudo que retornar para você vai ser muito bem sucedido ou muito bem amparado e direcionado, tá? Então, pode ser retornando novos clientes, retornando novos contratos, retornando pessoas que realmente fazem sentido para este momento em diante da sua vida. O que não faz sentido de agora em diante fica para trás, porque você vai ter lucidez para distinguir isso e comunicar se for necessário. Entende? Então, o sucesso aqui é em tudo. É o sucesso quando você tem um pensamento legal, um pensamento positivo. O sucesso é ter o discernimento para tomar as decisões do que e como se aliar às questões. Entende? Então, isso é sucesso também. Sucesso não é só ficar reconhecido no mundo inteiro, não é isso. Mas primeiro você se reconhece no teu mundo interno, tua alma, touro, para depois você ser reconhecido no mundo. Lembra que eu disse? Quem é você do lado avesso, tá? Aqui tem um avesso de alguém sendo exposto, tá? E isso vai fazer uma grande diferença nesse mês de setembro. Uma grande diferença. Muito alto comunicação. Ponto alto para vocês esse mês é comunicação. Seja ela qual for, tá? Comunicação muito bem pautada, muito bem alinhada. Tem comunicação com propósito. Aqui tem um propósito espiritual muito grande que não vem de agora. Vem das suas bases ancestrais, tá? É a sua linha de destino, é propósito aqui. Taurinos com propósito esse mês. Teu propósito não é com uma pessoa, teu propósito é espiritual. Pode utilizar o espiritual de pessoas para isso, tá? Mas o seu propósito é com a espiritualidade, não é com pessoas encarnadas. Pessoas encarnadas são instrumentos, assim como você também é. Você vai ter uma forte presença, tá? A sua presença ela vai ser muito marcante esse mês. E é o seguinte, é uma presença por quê? Vamos lá. Uma presença porque você tá um espetáculo, né? Taurina e taurinos, vocês estarão um espetáculo. Sim, porque o buquê fala dessa beleza, da presença. Sim, também, tá? Tem uma presença muito forte, mas não só por características físicas ou estéticas, tá? Porque isso é importante, mas é relevante. Aqui, tem alguma coisa de a sua caminhada, o como você pisa, como você pisa no sentido assim, o que você caminha nessa terra, como você caminha nessa jornada, né, nessa vida. Então, essa presença é muito importante, tá? Parece que você está desenvolvendo, taurinos, ou apresentar, aqui não está desenvolvendo não, no mês de setembro você já está apresentando ao mundo alguma marca muito característica que você tenha, uma presença muito diferente, tá? E isso vai ser como, não vou colocar como um divisor de águas, mas assim, aquela tal coisa que foi dito aqui, quem tiver que ficar, fica. Porque aqui é uma presença muito forte. Parece ser muito sutil, mas é muito forte. Sabe aquela coisa assim, ninguém dá nada? Nossa, tá vendo aquela pessoa ali, quietinha? Nossa, ninguém dá nada pra ela, pra ele. Pois bem, né? A pessoa vem dando lambada aqui numa situação, tá bom? Taurinos, eu vou fechar essa leva aqui de cartas e vou voltar com trabalho e amor para vocês. Vamos lá, taurinos, energia para trabalho, mês de setembro, para os taurinos. Olha, aqui é um fortalecimento que já vem sendo desenvolvido há um certo período. Então, nesse mês de setembro, vocês terão alguma movimentação, um destaque significativo que vai promover algumas mudanças e alterações. O teu posicionamento no seu trabalho, esse mês vai ser muito importante, porque é um mês realmente divisor de águas. Nós temos somente espadas aqui, olha, 6 espadas, 10 espadas, as espadas. Então, é um processo de encerramento. Mudanças e alterações acontecem dentro do ambiente profissional, envolve muito comunicação, estudos, que vão fazer alterações, tá? Estão sendo conduzidas provavelmente por uma mulher, que é a cabeça, é a chefe, é uma orientadora, não sei, tem uma mulher aqui de muita presença nesse ambiente profissional que está delegando, dirigindo o que precisa para ter um novo início, tá? Uma condução. Uma condução. São mudanças conduzidas por uma mulher, ou quem vai conduzir essa mulher, quem vai conduzir essas mudanças é uma mulher nesse ambiente profissional, ok? Você está aberto a uma oportunidade profissional?
Touro, vejo vocês saindo, tá? Tem possibilidade de vocês encerrarem algum tipo de contrato e vocês iniciarem um novo projeto, tá? Então, o mês de trabalho, no mês de setembro, fala de muitas mudanças e alterações, mudanças que vêm para encerrar, tá? É realmente uma mudança, um recalcular de rota aqui, tá bom? E vem trazendo novidades para vocês. Amor para os taurinos, vamos lá. Touro. Solteiros. Cavaleiro. Ratos e a chave. Pra quem tá solteiro, tem uma peste aí que vem no teu caminho, mas terá resolução, tá? Pode ser algum tipo de emanação, tem aproximação de alguém, 9 de copas, um cavaleiro 9 de copas, pode ter uma aproximação, um novo início pra vocês, um contato com alguém, mas tem energia dos ratos, ou seja, alguma situação tentando atrapalhar. Mas aqui, a chave tá aqui, touro, é um cala-boca, entendeu? Você fecha a porta e acabou. O que é fechar a porta? Você que tá solteiro, está interessado num relacionamento, está interessado em conhecer pessoas, fecha a porta daquilo que gera desgastes. Porque tem algo aqui bom vindo pra você. Cavaleiro, novidades, coisa nova, 9 de copas, alegria, satisfação, comemoração, prazeres, mas tem energia aqui, ratos. Então, assim, eu não tô sentindo esses ratos como sendo você. Mas tem alguma situação, entende? Porque os ratos invadem, os ratos eles vão aonde tem a brecha. Então, assim, a chave tá aqui, fecha a porta. O que que impede você de ter um relacionamento? O que que impede? É um sentimento seu? É uma crença que você tenha? É uma baixa autoestima? O que que é? São pessoas? Fecha a porta para isso. Se abra pro novo. Já abre com a carta do cavaleiro, a primeira carta do baralho cigano. Você tá solteiro, tá querendo relacionamento? Você precisa se abrir. Ah, mas eu sofro, sei lá, aqui ó, ratos, inveja. Vai se tratar, limpa a sua energia, cuida da sua vida, cuida da sua autoestima. E essa força aqui, ela vai perdendo. Olha aqui, a chave. A chave está nas suas mãos. Para quem está solteiro, a chave está nas suas mãos. Tem atrapalhação, a chave está nas suas mãos. É você quem manda na sua vida, taurino. Não é um rato ou ratos que tem o poder de dominar você. Então, é trabalhar isso, exatamente por isso que vocês abrem com a energia da lua. É você quem determina, não é o outro. Jamais. Ó, o sol no oculto, a lucidez. Ter clareza, vocês estarão sendo vistos esse mês. Vocês estarão sendo vistos, tá? Solteiros, aproveite. Abra a porta, saia, vai viver. Aqui, taurinos que estão no relacionamento. Mês de setembro. É a chegada de alguém na tua vida, tá, tauro? Relacionamento, homem, âncora e árvore. Olha, tem um parceiro criando aí, é o homem da relação, tá? Criando uma certa dificuldade nesse relacionamento. Aqui é um casamento de aparências. Esse homem traz sérios problemas. 9 de espadas. Esse homem pode estar passando por algum tipo de tribulação, tá? Ou não conseguindo sair de uma depressão, de um estado de pensamentos negativos e tendo algum tipo de perturbação, essa pessoa não está conseguindo resolver. Pode envolver questões de trabalho, saúde ou família interferindo nessa situação. Sabe aquela pessoa que é casada com a família e não com a mulher? É isso aqui. O cara casou com a família. Entendeu? A mulher é só um status. É isso que eu tô vendo aqui, tá? Então, esse mês vocês vão ter que lidar com esse tipo de situação. Esse parceiro, eu tô falando parceiro porque baralho cigano, homem é homem. Ponto, tá? É o que se apresenta na mesa hoje. É um homem tendo que lidar com múltiplas questões voltadas à família. É isso. Taurinos, essa é a mensagem para vocês, mês de setembro, que vocês sejam muito felizes. Que Arcanjo Miguel se faça sempre luz e muita vitória em seus caminhos. Tchau, tchau, taurinhos.